Luneta Sonora na área e chegamos ao episódio de número 160 do podcast. Quem diria que eu ia chegar no episódio 160 para quem achou que não ia passar nem dos 10. Mas é isso e vamos em frente. Olha, quando eu achei que a questão do X, do Twitter, sabe lá que nome você quiser dar para aquela rede social, ainda fosse tudo suficiente, aquela questão do bloqueio que aconteceu aqui no Brasil, que durou 40 dias, e a rede voltou ao normal, mas parece que as coisas estão mudando um pouquinho. Porque estou acompanhando um certo movimento, e não é nem aqui no Brasil, sobre novos termos de privacidade do X, que dizem respeito, por exemplo, a uma coisa que também é sensível a quem trabalha com arte, que é a questão de alimentar a inteligência artificial da rede, que no X se chama Grok. Aí o que acontece? Muita gente, principalmente da comunidade artística, migrou para o Blue Sky, que é uma rede parecida, tem um propósito bem parecido, só que ela é descentralizada. E, de certa forma, ela cresceu substancialmente durante o bloqueio do X no Brasil, com uma base de contas criadas aqui no país. E todo mundo achava, o X foi desbloqueado e o Blue Sky vai voltar a ser morgado e tal. Isso não aconteceu, o Blue Sky manteve, de certa forma, a sua relevância. E aí aconteceu isso, do X mudar os seus termos de privacidade, a questão da inteligência artificial. E por que isso é sensível à comunidade artística? Porque você dispõe de todo o seu esforço para fazer uma arte, você gasta tempo, você gasta recursos, você gasta material e gasta também neurônios para colocar as ideias em prática em minutos, em horas, em dias. E vocês sabem disso, né? Porque eu trabalho com arte, eu trabalho com criação e, de certa forma, o que preocupa é saber que tem gente que ignora um pouquinho essa questão, não valoriza a questão não só dos artistas, mas também de quem trabalha com comunicação visual, identidade visual, porque acha que isso pode ser que nem miojo resolvido em 3 minutos, e não é bem assim que funciona, porque tem todo um trabalho em cima de qualquer tipo de criação visual, para vir uma inteligência artificial generativa e resolver tudo em 1 minuto. E com que base essa inteligência artificial generativa trabalha? Com imagens que são extraídas de tudo que é lugar da internet, inclusive as nossas próprias artes que são postadas nas redes sociais, por exemplo. E eu me lembro, acho que foi uns 3, 4 meses atrás, que a mesma comunidade artística se rebelou contra o Instagram por conta dessa mesma questão, que as imagens e tudo que você produzir seriam utilizados para treinar a nossa inteligência artificial, é o que eles dizem. E o que hoje, inclusive, foi até lançado o chamado Meta AI, que é uma inteligência artificial, trabalha com imagens e essas coisas. Aí a questão de quais são as fontes dessas imagens, porque a inteligência artificial tem que saber o que é uma pessoa, o que é um gato, o que é um cachorro e tal. E, na ocasião, a comunidade artística descobriu um app chamado Cara, para quem não entendeu, que você posta as suas artes, cria um portfólio e é 100%. E eles deixam claro que as imagens que são postadas lá jamais serão utilizadas para treinar a inteligência artificial, porque tudo que é postado lá recebe um tratamento para que essas imagens não sejam utilizadas para IA. E eu tenho uma conta lá, inclusive @Josivandra vai lá, e muita gente ficou
lá até hoje, embora a rede esteja um pouquinho morgada, mas é porque é uma rede que trabalha, de certa forma, com o nicho da comunidade artística. E aconteceu a mesma coisa agora com o X, dessa vez não só com a comunidade artística, mas com muita gente migrando ou criando contas no Blue Sky, fazendo com que o efeito que tudo isso que a rede passou, aliás, por conta do que aconteceu aqui no Brasil, não fosse um fogo de palha como todo mundo esperaria. E a rede cresceu consistentemente e aquela impressão que eu passei na segunda-feira sobre o saldo desses 40 dias de bloqueio e o trabalho nas duas redes sociais, o que eu tinha falado do Blue Sky na ocasião? Que eu conseguia engajar alguns posts, eu conseguia curtidas, conseguia algum ou outro comentário e não conseguia seguidor, não conseguia pessoas para seguir. Tava na época com uns 40 seguidores e aí aconteceu essa virada toda e de ontem para hoje esse número dobrou, tá? Com 96 seguidores, está perto de 100, ou seja, uma situação muito melhor do que todos os 40 dias sem o X. O Blue Sky meio que reagiu, ainda que com o X ativo, justamente por conta de mais uma peripécia de Elon Musk. Ou seja, ele praticamente joga contra o seu aplicativo a partir do momento que ele faz uma manobra praticamente kamikaze de desafiar uma autoridade do Brasil que acaba bloqueando a rede social até que ele resolva todas as pendências que tem com a justiça. Isso levou 40 dias. Por que ele teve que arregar? Justamente porque investidores pediram que ele, de certa forma, parasse um pouquinho, moderasse um pouquinho, porque os negócios dependem de uma base de contas. E se você não tem um país continental e uma base relevante, aí complica. É o que eu chamei de arrego mesmo, normal na linguagem. E o que acontece? Aí acontece isso, e além dessa questão do treinamento de inteligência artificial, tem uma outra questão. A política de bloqueio. Você bloqueia uma conta para não ver mais as publicações da pessoa que você quer bloquear. Isso em qualquer rede social administrada por uma pessoa normal, mas não no X. Porque agora eles mudaram a política de bloqueio e você bloqueia a pessoa. Quem você bloqueou não pode mais interagir com você. Mas a pessoa que você bloqueou pode ver o que você está postando. E era para a pessoa que você bloqueou não te ver. E vice-versa. E ele quer criar discórdia, quer criar uma saia justa com dos usuários. E para quem não sabe, isso viola as regras das lojas de aplicativo, tanto do App Store quanto do Google Play, porque tem todas aquelas normas que dizem respeito, primeiro, à questão do que é publicado, que tem que ter moderação, tanto na questão de discursos de ódio, violência e material mais 18. Segundo, a questão do bloqueio. E terceiro, né, é isso, né? A questão do bloqueio. Tem que ser uma ferramenta eficiente, não pode expor os usuários. E Elon está fazendo tudo o contrário, o suficiente para mais uma vez jogar contra a sua própria plataforma. E quem faz a festa dessa vez é o Blue Sky, que, como eu disse, teve um crescimento exponencial durante o bloqueio no Brasil e agora está tendo um crescimento igualmente exponencial no mundo e não precisa nem o X ficar fora do ar dessa vez. E dessa vez obtive o êxito que eu esperava naquela ocasião e consegui agora. E afinal de contas, tudo muda numa velocidade impressionante. E é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje.
Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e no youtube.com/luneta sonora, que em breve vai ter uma versão em vídeo desse podcast. Eu só quero melhorar algumas coisas que não estão suficientemente melhores para que eu possa fazer isso acontecer. Esse é um dos meus objetivos. Então, vocês podem me encontrar no X, @Josivandro, se você ainda estiver por lá. Pode me encontrar também nos feeds da vida, @Josivandro, vai lá, incluindo no Blue Sky e também no Threads, e também no Instagram e outras redes sociais. E é isso, a gente se encontra por aí, eu tô com vocês todos os dias. Vai lá e não desanime.